Mesmo que você seja muito legal, cedo ou tarde vai acabar tendo uma discussão. Talvez com seus pais, talvez com seus amigos, ou talvez com seu namorado ou namorada. Praticamente. Pelo menos é o que eu sempre percebo quando olho pro meu foguete primeiro prêmio, ou pro meu outro foguete primeiro prêmio, ou o primeiro prêmio do meu pai, o primeiro prêmio do meu avô. É hoje! Dia do milkshake grátis. O que, em nome da ciência, você acha que está fazendo? Você está se aproveitando, Tom! Oi, Tom e Ben, meus inventores preferidos. Isso aí é o milho, é? Ah, puxa, essas são as piores férias da minha vida. Seria melhor ter ido às aulas de apoio.